Para o podcast de hoje, temos uma convidada que carrega uma história construída com dedicação, evolução e muito aprendizado ao longo dos anos. A Edilene é uma profissional com uma trajetória de mais de 2 décadas dentro da Roden, mãe de 2 filhos, esposa, graduada em administração e com 3 pós-graduações. Ao longo da sua caminhada, também acumulou experiências internacionais e viagens que ampliaram a sua visão de mundo, e hoje vem compartilhar com a gente um pouco dessa história. Hoje é um episódio especial do Dia da Mulher. Estamos com uma convidada muito especial, Edilene, seja muito bem-vinda. Obrigada, olá a todos, Muito obrigada pelo convite e vamos compartilhar um pouquinho da nossa história também aqui no grupo. Então vamos lá. Edilene, você iniciou a sua história aqui no grupo em 2003. Conta pra gente um pouquinho. Isso, eu iniciei na época muito jovem, Eu já tinha trabalhado em outros locais, Na minha informação, inicialmente, eu já fui faxineira, para quem não acredita, Já fui faxineira, fui atendente em loja, trabalhei em estágio, trabalhei numa outra empresa também, mas eu tinha um sonho muito grande de vir para a Roden, A Roden em Salete, eu sou natural de Salete, e a Roden em Salete sempre foi uma referência. Eu entrei no setor de exportação na época, mas eu entrei colocando a mão na massa mesmo. Quando eu entrei na empresa, eu fui designada a fazer um container, na época, que era um container para exportação de um material que nós já tínhamos na fábrica. Então, eu fui para a fábrica, ajudei a separar os materiais, ajudei a identificar, colocar a mão na massa, entender como funcionava toda a empresa em si. E aí, depois, eu voltei para a parte administrativa fazer o documental mesmo, Que era o que eu tinha sido contratada para fazer. Então, isso já me abriu muito o leque de como funcionava a empresa. E essa questão de eu ser muito curiosa, não ter dificuldade de pôr mão na massa, isso foi abrindo os campos, para mim, dentro da empresa. Foi designado algumas outras atividades para mim fazendo, e eu fui absorvendo isso e fui crescendo dentro da empresa, Sempre com essa questão de ter essa proatividade, de aceitar desafios e não ter medo do que vinha pela frente. Uhum. E dentro dessa história que tu foi construindo, quais etapas que você passou até chegar aqui, Você falou que começou, com um cargo ali um pouco de início. E qual que foi a tua trajetória galgando esses processos, Tu comentou que já trabalhou como atendente, ali atendendo cliente, no compras. Como que foi trabalhar em várias etapas para a construção da tua história na Roden? Eu comecei no setor de exportação na época. Aí, depois de 3 meses, eu fui convidada a fazer um intercâmbio pela empresa, justamente para melhorar o inglês, que é extremamente necessário para a atividade que a gente fazia. Quando eu retornei, eu fiquei um tempo ainda na empresa, depois eu vim para Pouso trabalhar aqui no setor de exportação, que na época também tinha, E quando começou as importações da Roden Vidros, eu comecei a cuidar desse processo. Quando a Roden Vidros iniciou a atividade, que foi em 2005, eu também fui transferida para lá. Tanto que hoje eu sou a pessoa mais antiga, o pessoal brinca que eu sou o imobiliário da empresa, Porque eu iniciei justamente a importação. Na Roden Vidros, quando nós iniciamos, nós éramos em poucas pessoas, Então, nós éramos em torno de 17 pessoas. E tinha que fazer de tudo, tinha que fazer compra, tinha que fazer vendas, tinha que fazer entrevista, tinha que ajudar o pessoal da fábrica, Nós fazíamos café, fazíamos tudo que precisava dentro da empresa. Então, conforme a empresa foi crescendo, criando também corpo, eu fui absorvendo algumas outras áreas, trabalhando em outras áreas, respondendo também por qualidade, por assistência técnica, logística. Então, eu consegui trabalhar em quase todas as áreas da fábrica. Então, isso já me deu um grande subsídio para mim poder estar onde eu estou hoje e entender mais a empresa, Uhum. E em que momento dessa trajetória você foi percebendo que você foi assumindo esses postos de liderança? Por conta de todas as atividades que você construiu e a tua história, você foi galgando isso aos poucos, acredito, Me corrija se eu estiver errada, mas como que foi para você se ver nesse lugar de estar na liderança? Eu vou dizer que foi um processo bem natural. Por quê? Porque nós éramos em poucos,
E as pessoas vinham buscar essa orientação e a gente sempre procurava se ajudar. E eu sempre fui muito curiosa. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito de mim. E vidros era uma coisa que nós também não sabíamos trabalhar. Então, a gente buscava o que tinha de referência, buscava fornecedores, que sempre foi um apoio importante, né? Buscávamos informação onde nós conseguíamos e a gente discutia junto com a equipe. Então, a gente sempre procurava resolver esse problema junto. E essa proatividade, essa questão de buscar, de correr atrás de informação, de estar junto, o pessoal foi me tendo como uma referência, né? Vamos citar o termo assim. E aí eu digo que a liderança ela veio naturalmente. Naturalmente o pessoal vinha me buscar para buscar orientação e a gente junto resolveu o que nós tínhamos para resolver e discutir no dia a dia. E hoje, como gerente de desenvolvimento de produto, o que mais te motiva dentro desse cargo? No desenvolvimento de produtos, falando de produtos, o que me deixa até emocionada a falar é assim, tu vê uma ideia se tornar realidade. Porque é isso que a gente faz no desenvolvimento de produtos, né? E esse produto, ele ajudar no faturamento da empresa. Ele entrega resultado para a empresa. Então, tu tem uma ideia, tu concretiza essa ideia e essa ideia traz resultado para a empresa. Então, isso é o que mais me motiva dentro do setor que eu estou hoje, que é desenvolvimento de produtos, né? E além disso, claro, é ver a equipe crescendo, né? Porque hoje nós estamos numa equipe muito grande, bem estruturada. Ver da onde nós saímos e para onde nós estamos hoje é algo muito grandioso. Então, para você, a construção é o que te motiva, é ver o início do trabalho até a chegada desse produto no cliente, resolvendo um problema real de um cliente real. Isso, porque assim, a gente vê a satisfação dos nossos clientes, né? A gente gera o produto, gera o faturamento, a gente vê o cliente satisfeito com a entrega e, além disso, a gente consegue ver o nosso produto no consumidor final. Porque o que nós entregamos, a gente utiliza, porque são itens que estão em supermercados, né? Então, além de tudo isso, a gente vê toda a cadeia dele, né? Então, isso é impagável, como dizem por aí, né? Que incrível! Nós estávamos conversando aqui anteriormente sobre as suas viagens, né? Que você até comentou que fez intercâmbio pela empresa, mas recentemente você foi para a Alemanha, né? Visitar fornecedores, feiras. Conta pra gente um pouco dessa experiência sua indo viajar com as feiras internacionais. Como que é isso? Hoje a gente utiliza algumas feiras internacionais até como referência, né? Então, nós visitamos a Euroshop, que é a maior feira de varejo do mundo, e nós fizemos isso já desde 2017, a quarta vez que nós vamos lá. A feira acontece a cada 3 anos, né? E a gente busca muitas informações, muitos insights para a gente aplicar no nosso produto e no nosso processo. A gente sabe que a gente tem muitas coisas boas aqui no Brasil e na nossa fábrica, mas nós também sabemos que existem muitas inovações lá fora e por isso que a gente busca essas referências, né? Então, é muito importante estar presente nessas feiras. Além disso, nessa vez que nós fomos, nós tivemos a oportunidade de fazer 2 visitas técnicas, que foi uma visita a um fornecedor e foi a visita a uma outra empresa de vidro, que é justamente para a gente entender a aplicação de um novo produto e um novo processo que nós queremos trazer para a fábrica. Ainda não existe no Brasil, então por isso é importante a gente ver isso, como isso se comporta lá fora, né? Eu acho que é importante também a gente dizer que, além das feiras internacionais, a gente também busca informações nas nossas feiras nacionais, né? Nós temos feiras que nós visitamos que são para visitar fornecedores, nós participamos de feira como expositores. Então, é muito importante, porque nesse momento a gente atinge talvez alguns públicos que nós não conseguimos atingir da fábrica, né? Então, por exemplo, a APAS nós já participamos durante muitos anos, a Febrava é a nossa principal feira e a Febrava nos traz muitos clientes que às vezes nós não conseguimos estar visitando durante o ano, até porque muitos às vezes estão um pouco mais distante, então a feira nos permite isso, também demonstrar os nossos produtos, né? E hoje, dentro desse trabalho que você faz, como é ser mulher, que acredito, me corrija se estiver errado, que é um espaço onde tem muitos homens ainda. Sim. Como é para você estar nesse lugar como uma mulher
líder que vai para buscar, para ampliar a visão. E como que é para você isso? Eu vejo assim, né? Eu ouço muito as empresas algumas empresas falarem que tem poucos cargos de liderança mulher, porque realmente existe uma predominância maior de homem, né? A gente, às vezes, se limita a não estar num crescimento porque tu foca na família também, né? Tu tem esse respaldo, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, né? Então, às vezes, a gente assume algumas responsabilidades e muitas, às vezes, tem medo de assumir porque tem essas responsabilidades também de casa, né? Mas eu não sinto isso, eu pessoalmente, né? Porque na Roden Vidros a gente possui muitas lideranças mulheres. Eu vejo isso uma vantagem, né, da nossa empresa. Mas eu sei que isso não é a realidade de todos, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas, é fato, para poder assumir liderança. Mas eu entendo que a mulher como líder, ela tem uma visão muito de mãe. E como a gente trabalha com pessoas, a empresa só cresce, só vive porque estão as pessoas lá. A liderança mulher ajuda nisso. Ajuda, às vezes, um acolhimento, um entendimento diferente do porquê a pessoa está agindo daquela maneira, a questão da empatia, né? Um olhar talvez um pouco mais humano, mas claro, quando precisa chamar atenção, mãe é mãe, né? Mãe dá bronca também quando precisa. Sim. E que legal você comentou que dentro da Roden Vidros, em especial, tem muitos cargos de liderança. E como que é para vocês trabalharem assim com essas mulheres na liderança dentro da Roden Vidro? Vocês acham que isso de fato ajuda no crescimento de faturamento, na forma de liderar e conduzir as equipes? Sim, eu vejo, meu olhar é que o olhar de mulher, ela é justamente isso. Normalmente, as mulheres já assumem mais cargos naturalmente, porque eu digo que a gente tem uma jornada diferente. A gente tem uma jornada da empresa, a jornada de casa, né? E a gente sempre tem esse comprometimento, a gente sempre se doa muito. Na empresa, nós temos vários cargos que são de mulheres, que estão assumindo por mulheres, né? E eu digo que a gente é mais criteriosa, e talvez por isso que a gente também preza tanto pela qualidade, que é uma coisa que também o Lino, né, o nosso CEO, ele sempre fala, a Roden tem que prezar por qualidade. E a mulher que esse olhar crítico, ela preza também por isso. Eu digo que o nosso olhar, ele é um olhar diferente, né? E, assim, relacionamento, a gente também tem um relacionamento muito bom, então a gente trabalha, eu acho que como a gente tem alguns valores muito próximos, a gente trabalha muito bem por causa disso. Ah, que interessante. Realmente não é colocando ou comparando homens e mulheres. Isso. Cada um tem o seu lugar, o seu olhar e o seu jeito de trabalhar. Mas aqui, né, estamos falando do Dia da Mulher e como é importante ter mulheres nesse cargo, trazendo esse olhar diferenciado, porque como você comentou, né, a mulher dentro do mercado de trabalho, ela não só ocupa um espaço de profissional, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela tem vários outros papéis que a gente precisa equilibrar os pratos e nem sempre é tão fácil. Geralmente, as mulheres priorizam estar com a família do que a carreira, mas que em nenhum momento isso também é questão de trazer culpa, né? Porque eu também sou mãe e estou passando esse processo. E é equilibrar os pratos e não sentir culpa, nem porque a gente não é perfeita, né? Nem Isso de aí. ser uma profissional extremamente perfeita, nem de ser uma mãe extremamente perfeita, né? Uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes a gente não quer se mostrar vulnerável. E aí a gente quer carregar muito peso. E isso não é bom. Porque vai ter momentos que a gente também vai precisar ser cuidados, né? E esse olhar, por isso que eu digo que é muito importante ter rede de apoio, né? Que nem eu sou uma mulher que eu tenho um marido que é muito companheiro. Eu tenho, né, meus pais, os meus sogros próximos, né? Perdi minha mãe vai fazer um mês, assim. Mas ela sempre foi eles sempre tiveram muito essa questão de um suporte para quando eu precisava sair viajar, para quando eu precisava estar fora me dedicar para a empresa, né? Então, eu saía tranquila por causa disso, né? Porque eu sei que os meus filhos estavam sendo bem cuidados, né? Quando a mãe não está. Porque a gente não consegue estar 100% em todos os lugares, né? Então, isso é importante. Quando a gente quer crescer, é importante a gente ter essas pessoas que nos apoiam também. Realmente, é de extrema importância ter pessoas que a gente confia, para que a gente deixe
esse posto um pouquinho para conseguir focar em outras coisas. Isso aí. Falando sobre ser mulher, agora especificamente dentro desse mundo corporativo, quais desafios você enfrentou por isso, ou não teve nenhum desafio que foi muito significativo por você ser mulher no ambiente corporativo? Eu me lembro tão bem da primeira vez que eu saí viajar sozinha. Eu acho que foi assim um grande desafio para mim enfrentar isso. Fora isso, eu digo assim, eu sempre fui muito bem aceita em todas as empresas, né? Eu buscava ter todo o conhecimento técnico e comercial para mim poder, eu estava lá vendendo, né? E o que eu me propus é sempre conhecer muito bem do que eu fazia. Então, eu nunca tive esse tipo de problema, assim, algum problema de algum cliente não receber por ser mulher, ou a fábrica não me aceitar, né, os colaboradores não me aceitar por ser mulher. Eu acho que nunca, assim, eu não lembro de nenhum fato. Maior restrição que eu digo é justamente isso, né, é o fato de a gente ter que sair, a gente às vezes viajar sozinha durante muito tempo, né, ter de carro. Esse era só o maior receio, mas a partir do momento que tu põe o pé na estrada e vai, o medo também vai embora. Então a gente só enfrenta os medos estando lá, né, e fazendo a coisa acontecer. Mas para mim eu digo que mulher não fez a diferença. Eu acho que se eu fosse homem, né, com os mesmos valores que eu tenho hoje, eu entregaria faria a mesma entrega. Que incrível, realmente os medos que a gente tem que enfrentar estando lá, porque o medo, se a gente parar para pensar, ele paralisa, né? Isso aí. E os medos não podem paralisar os nossos sonhos, né? Nunca. O que você acredita que ainda pode melhorar? Você tem uma trajetória de muitos anos, uma história incrível, mas o que você acredita que pode melhorar? Você comentou comigo que você fez uma pós-graduação em inteligência emocional. O que te levou a fazer algo assim? Assim, só falando das outras pós, eu fiz 2 pós voltadas às atividades que eu estava executando, que uma foi de comércio exterior e outra foi de gestão de processos. Então, durante muito tempo, eu olhei para o que eu precisava como profissional. Depois de evoluir, a gente está aqui para evoluir, faz parte do nosso processo crescer, eu entendi que eu precisava voltar mais para me entender e entender as pessoas que estavam comigo. Então, o que eu vejo hoje, né? Se eu fosse dizer do que melhorar, eu faria um pouquinho diferente, trabalhar o profissional e o emocional junto. Por quê? Porque o emocional nos dá todo o suporte, às vezes até cresceria um pouco mais rápido, ou talvez até aprenderia a dizer não em alguns momentos que precisava, porque o sim, toda vez que tu diz o sim para alguma coisa, tu tá dizendo não para outra, e talvez o não era o que era mais importante, sabe? Agradar as pessoas, né? Hoje eu vejo que a gente tem sempre essa visão de querer agradar as pessoas, e às vezes não é o melhor caminho, né? Então, o emocional, a gente tem que estar bem preparado. Eu quero ser um apoio para as pessoas que estão ali e eu quero que todos cresçam ao meu redor também, né? Eu quero deixar um legado. A minha missão é deixar um legado. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém da minha equipe crescendo, evoluindo, ou se eu posso ajudar alguém da equipe crescer, que não seja da minha equipe, que seja que estão ao meu redor. Mas eu também sei que eu tenho que olhar para mim. Eu aprendi isso fazendo inteligência emocional, né? Saber que eu sou vulnerável, mostrar essas vulnerabilidades não é vergonhoso. Né? A gente tem que saber dizer não. Hoje o momento eu tenho que parar e olhar para mim. Né? Como mulher, a gente às vezes quer absorver tudo, quer carregar tudo. E isso se torna um peso que muitas vezes vai te levar para um lugar muito ruim. Né? Então, isso me melhorou muito como pessoa. Realmente, assim, eu sou outra pessoa hoje, depois de ter feito inteligência emocional. Inclusive, eu recomendo, para quem quiser fazer, é muito bom mesmo. Que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre uma pós de inteligência emocional. Sempre alguns outros cursos, algumas palestras, mas deve ser um conteúdo que consegue aprofundar mais e trazer, consegue falar um pouquinho pra gente, assim, o que trouxe isso, assim, o que tu viu lá, né, sobre isso, da profissional, do pessoal, como conseguir separar isso de fato? Olha que interessante, eu entrei na pós pensando em melhorar a gestão com a minha equipe.
E quando eu estive na pós, eu entendi que eu precisava olhar para mim, né? Hoje essa pós de inteligência emocional, ela é bem divulgada. Por quê? Porque se trabalha muito essa cultura de você estar bem para você também poder atender o outro bem, né? Então, quando eu iniciei a pós e entendi como ela estava dividida, ela começa a falar dos teus medos, começam a falar dos teus, das tuas crenças limitantes, porque às vezes você não cresce por algo que você viveu no passado e que alguém dizia para ti, não, isso tem que ser feito assim e tem que ser sempre assim. Então, às vezes acaba te limitando o crescimento. Isso é tanto ruim para a tua vida pessoal quanto profissional. Então, dentro da pós, a gente trabalhou, né, essa questão de entender o porquê que você age assim, como você pode melhorar isso e justamente como você pode aplicar isso tanto no teu pessoal quanto profissional. Por isso que quando a gente fala que buscar conhecimento e autoconhecimento, né, ele te traz resultados tanto depois para você se tornar a profissional que você deseja, o crescimento, o que você precisa melhorar nisso, mas também o que você precisa buscar e olhar para trás e dizer, não, mas isso faz parte do meu propósito? Faz parte do meu legado? Inclusive, na pós, a gente teve que escrever o nosso propósito, que era uma coisa que às vezes a gente está ali no dia a dia vivendo, mas tu tá vivendo para um propósito que tu queres? Tu tá deixando um legado? Por exemplo, eu hoje busco, né, como um propósito meu, viver muito bem desempenhar bem os meus papéis. Se eu estou na empresa como gestora, eu vou desempenhar o meu papel como gestora. Se eu estou em casa como mãe, eu quero desempenhar bem o meu papel como mãe, como esposa, como amiga. Então, isso me fez entender que eu tenho que, quando eu estou naquele lugar, estar presente, né? Que hoje é muito que se fala. Às vezes tu tá num movimento muito grande, tá toda hora movimentando, tem celular, tem internet, tem TV, tem música, tem rádio, um monte de coisa ali, e às vezes tu não tá presente. Então, às vezes tu tem que se desconectar de tudo, estar presente. O meu momento agora é profissional, eu estou presente profissional, e é nisso que eu vou focar. Então, a pós me abriu horizontes para isso, para mim entender e para realmente definir o meu propósito de vida. E falando nesse desempenhar os papéis e estar presente de fato em cada um deles, quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer quando você está sem ser a Edilene profissional dentro da empresa? Quem é a Edilene fora da empresa? Eu vou dizer que eu tenho uma vida muito simples, tá? Fora da empresa. Quando eu chego em casa, uma maneira de eu me conectar com a minha família e com a minha casa é cozinhar. Por quê? Porque eu e o meu marido estamos o dia inteiro fora. Nós dois trabalhamos na Roden e almoçamos na Roden. E os filhos ficam, né? Eles trabalham, porque o meu filho já tem 18 anos, a minha filha tem 14, é a jovem aprendiz na Roden também. E aí a gente acaba não tendo esse momento junto. Então, o meu momento de conectar com a família é cozinhar, a gente procurar fazer essas refeições à noite juntos. É uma forma de conectar com a família. De conectar comigo e com as minhas amigas, eu adoro dançar. Adoro dançar. Então, 2 vezes por semana, a gente tem um grupo que a gente faz ritmos, né? Que é uma forma de se exercitar e também estar com as amigas, né? Fora isso, eu gosto também de passear, de poder estar com a família, conhecer novos lugares, sempre que possível, fazer isso. Mas, como eu disse, é bem simples. E eu vou te dizer, é uma maneira muito boa de curtir a vida. Com os amigos, com a família. Isso aí. E você concilia isso de forma mais tranquila hoje? Hoje eu digo que sim. Uhum. Teve momentos na minha vida que eu priorizei muito o profissional. Né? E aquilo que eu te falei de momentos, às vezes, de culpa, de a gente deixar um filho doente, né? Eu ter que viajar a semana inteira, porque quando eu fui gerente comercial, a gente fazia muitas viagens fora, né? Então, tem que desbravar todo o Brasil, né? A Roden está em todo o Brasil. Uhum. Então, às vezes, em algum momento, eu até sentia essa questão de culpa, de ter, né? Às vezes o filho não estava tão bem em casa. Mas hoje eu entendo que fez parte do meu profissional, eu precisei naquele momento, a minha rede de apoio estava ali, né? Então, foi importante naquele momento para o meu desenvolvimento. Talvez faria um pouquinho diferente?
Talvez não, mas assim, não arrependo de nada do que aconteceu. Eu acho que tudo foi evoluindo para o meu crescimento também, né? Tanto profissional quanto pessoal, para a trajetória de vida, né? E se tu pudesse definir em poucas palavras, uma frase, o que é ser mulher hoje em dia e o que você diria para sua filha que está crescendo nesse mundo hiperconectado com muitas informações? Ela vai entrar no mercado de trabalho diferente daquele que você começou, as coisas mudaram, as empresas mudaram. O que você diria? Eu diria assim, não perca a sua essência. Use o que você teve de exemplo, porque acima de tudo, eu como legado, né, eu quero deixar um exemplo para os meus filhos, mas eu não quero que eles percam a essência, né? Sejam curiosos, tenham proatividade, porque isso vai alavancar espaços para você conquistar, né? Então, hoje que eu vejo, a conectividade às vezes te paralisa, porque tu fica ali muito tempo passando tela. Não seja essa pessoa, né? Seja uma pessoa presente onde você está, tenha curiosidade, busque crescer, né? E use o que você aprendeu de casa, né? Com os seus pais, os valores. Valores são extremamente importantes, né? E vem de casa. Isso aí. Para as mulheres que estão nos escutando, para as pessoas que você compartilha a vida mais de perto, o que você gostaria de falar para elas? Que dica, que mensagem ou que conselho você daria para essas mulheres que também estão passando por essas fases que você já passou como mãe, como uma profissional que teve que deixar em alguns momentos alguns papéis, para que não sintam culpa? O que você falaria para elas? Eu diria assim, acredite em você, você pode, né? E busque realmente ter essa rede de apoio. Eu sei que às vezes muitas mães, hoje tem muitas mães solo, e querendo ou não, isso é um peso para a mulher, né? Normalmente quando tem separação, as mulheres acabam assumindo papéis de pai, de mãe, muitas vezes, né? Mas eu vou dizer, acredite em você, acredite no seu potencial, continue dando o seu melhor e não esqueça de você. Olhe para dentro de si, veja o que te faz bem, crie momentos de conexão fora, ou para você mesmo, né? Então, se te faz bem, por exemplo, para mim dançar, vá dançar. Se te faz bem fazer um tricô, um crochê, alguma coisa diferente, faça. Cuide da sua saúde mental e física, que isso é o mais importante também. Muito obrigada, Edilene, por participar desse episódio com a gente. Obrigada também a todos, né? Espero que tenham alguns insights, como a gente diz, né? Que possa ser utilizado como uma maneira de dizer que a gente pode. E a gente, como mulher, pode muito mais. Podemos muito mais. Isso aí. Até um próximo. Até.